Bem, na verdade, a concepção como pessoa, como ser humano, né, todos nós, a gente tem uma missão na vida. Eu costumo dizer que, como chapecoense, eu tive a oportunidade de aprender muito. É uma satisfação para mim ter nascido aqui em Chapecó. Eu convivi a minha infância, a minha vida inteira, né? Meu avô, Leopoldo Sander, teve o primeiro hotel ali na região da Grande Chapecó de Águas, São Carlos. Então, a gente tem uma história de participação efetiva da comunidade chapecoense, da Uestina, por muito tempo. Nós participamos efetivamente da construção da cidade, da visualização, e fomos testemunha do esforço de muita gente. Quando se fala em Chapecó, nesses 103 anos, dá para se dizer que ele não existe, porque tem gente agora nos debates, principalmente políticos, tem falado como se Chapecó existisse só há 20 anos atrás, e ele existe faz 103 anos, ele foi construído a muitas mãos, tem uma concepção de suor e lágrima nesse contexto, né? Então, eu muito cedo despertei o interesse pela política. Eu me lembro que uma coisa que me fez lidar com muita gente foi quando eu comecei a fazer estágio no CIEE, né, Centro de Integração Empresa-Escola. Então, estágio na Caixa Econômica, saindo de lá, indo para o Bradesco trabalhar, e concepção de lidar com o público, com pessoas, e dando no comércio. E tive a oportunidade de conviver, que me fez muito bem, por quase 18 anos na universidade. Né, metade do tempo como aluno, a outra metade como professor, aqui em Chapecó e no município de São Lourenço do Oeste. E esse dinamismo, essa participação também me colocou numa posição de aprender e também de poder ensinar. E depois das experiências que tive, e os meus cargos, é bom que se diga, eu sempre disputei eleição, né, eu nunca fiquei esperando. Aliás, eu nunca fui assessor de deputado, de senador, eu sempre disputei os meus cargos. Tive a oportunidade de ser eleito presidente da Câmara por 4 vezes. Isso aí para mim é uma honra, ter conquistado isso. As últimas eleições, inclusive, por unanimidade, né, entre os pares. Então, nós conseguimos conquistar a confiança, respeitar as ideias, as sugestões, o estilo de cada um, porque é assim que compõe o Legislativo. E tive algumas experiências no Executivo que foram de grande valia, né, na minha vida e na concepção da administração pública. A minha formação é administração. Eu tenho pós-graduação em Controladoria, Direito Tributário, em Geografia Regional e também Gestão Ambiental. E tudo isso, acoplado às experiências no Legislativo e no Executivo, me deram condições de buscar esse espaço agora para ser candidato a prefeito, mas com uma convivência e com um aprendizado muito grande. Eu costumo dizer que você, quanto mais convive com as pessoas, psicologicamente, você começa a entender também um pouco mais, emocionalmente, entender um pouco mais as pessoas, porque tem vários exemplos agora do que diz respeito à questão política, que a política é simplesmente aquela versão que é político. E as administrações públicas são compostas, né, por cargos eletivos, principalmente no Executivo e no Legislativo, onde nós temos eleições a cada 4 anos. Nós temos a eleição de 8 anos para o Senado, mas porque nós temos um sistema bicameral, né, no Congresso Nacional, então teve a renovação do Senado 2/3 e agora tem a renovação 1/3 na próxima eleição. E as pessoas que chegam a ser prefeito, vice, vereadores, deputados, senadores, governadores, presidente, ninguém vem de Marte ou de Saturno, elas saem do nosso meio, saem pelas pessoas que têm disposição. Eu sempre fui um incentivador no sentido das pessoas participarem da vida pública, né? Continuo incentivando. E pela primeira vez eu sou candidato a prefeito, né? Tenho como companheiro de chapa o Milton Hanauer, que é uma pessoa que tem uma história de vida muito bonita também. Além das conquistas pessoais, ele foi funcionário do Ministério da Agricultura por mais de 32 anos, então concursado, ele é técnico agrícola, ele é médico veterinário, ele tem pós em administração rural, foi professor do Senai, então tem todos os requisitos para compor a chapa e tem um compromisso maior que isso, né? Como ele tem esse vínculo aí com o agronegócio, com a agricultura, de nos ajudar, como tem nos ajudado, mas também depois
da eleição, o papel dele como vice-prefeito nessas funções, de ser responsável, né, por esses programas do desenvolvimento rural, um novo plano de desenvolvimento rural, acrescentar a questão da água, das nascentes, de lidar inclusive de programas com as ONGs para os animais, ele tem disposição para isso. Então espero e acredito que dentro dessa análise pessoal, porque eu acho que e penso que quem quer disputar um cargo público, a primeira coisa que ele tem que fazer é uma autoavaliação e ter humildade para isso, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu posso assumir esse compromisso? E eu sempre deixo uma pergunta no ar que é de grande importância. Quando você que é pai, você que é filho, quando o seu pai ou seus filhos vão fazer uma entrevista para emprego ou um concurso público, são exigidos vários requisitos, né? Você tem que apresentar a tua qualificação, as suas fichas, as suas folhas corridas, a tua experiência profissional, a sua convivência. Eles vão buscar informações, eles veem a tua rede social, eles veem o teu comportamento, ele vê os teus erros, os teus acertos, na entrevista principalmente, passa por isso. Hoje os RH são muito consistentes nessa questão de disciplina, né? de ter liderança, de ter comprometimento, de ser sincero, e eu vejo que é dessa forma que nós temos que fazer política, né? Eu sempre conquistei, como eu disse, meus espaços. Quando coordenei 2 EFAPs de sucesso, e não me ofereci, eu fui convidado e insistido para coordená-las, principalmente a última, que quando fui para a secretaria. Tive a grata satisfação de ter a sala do empreendedor, onde coordenei, também fui o gestor daquela área, de ter a concepção da premiação pelo SEBRAE, da melhor sala do empreendedor do Estado, onde nós ajudamos muitos pequenos, né, muitos pequenos. A concepção da sala do empreendedor é justamente isso, foram mais de 4.800 micro e pequenos empreendedores atendidos, com pessoas concursadas para dar orientação, para incentivar o jovem e o da melhor idade. Vou dar 2 exemplos, né? Aquele jovem que tem vontade de empreender, de ter um desafio e busca da sua oportunidade. Então, ali ele encontrava o administrador, economista, o pessoal relacionado à área de contábeis, de direito, então, dando toda a orientação, e depois, se for preciso, um curso de capacitação nesse projeto da Cidade Empreendedora para poder ele realizar o seu sonho e ir para aquele desafio, né? Que ninguém é obrigado a acertar na primeira, mas ele tem vontade de montar, e às vezes era uma pequena sorveteria, que 2 meninas queriam montar o seu salão de beleza, né? Seu atendimento ali na área da beleza cresceu muito, inclusive, lá. A gente capacitou mais de 1.000 pessoas, tudo gratuitamente, parceria com a universidade, com as universidades, com o Instituto Federal, com profissionais liberais. Isso foi muito bacana. Então, me sinto muito satisfeito de poder participar dessa construção da cidade ao longo dos anos, onde eu tive a grata satisfação também de coordenar a revisão do plano diretor em 2 esferas por 2 vezes. O que é o plano diretor? É o plano de desenvolvimento territorial da cidade. É o que dá o start, né, e faz a revisão do que é as legislações necessárias para que a cidade possa desenvolver. E eu já vou dar exemplo sobre isso. Você veja que Chapecó, ela foi feita a primeira revisão em 2007, e eu, na condição de presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Territorial, coordenei essa revisão. Depois, já em 2014, eu estava na Câmara de Vereadores e fui escolhido pelos pares, por unanimidade, para coordenar a revisão, a segunda revisão do plano diretor, que foi feita democraticamente, com a participação, inclusive, do Ministério Público nas audiências finais. Foi um programa, um trabalho muito bonito, que Chapecó virou exemplo. E, embora algumas pessoas não reconheçam, mas eu fui convidado, inclusive, em vários locais do Estado, por várias instituições, para falar sobre o nosso plano diretor. E quando eu falei dos exemplos práticos, eu vou um pouco mais longe. Você veja que Chapecó, Santa Catarina tem 4 municípios com 103 mil habitantes. Então, vamos lá: Joaçaba, Mafra, Porto União e Chapecó. Joaçaba, Mafra, Porto União, Joaçaba e Chapecó. Se tu pegar Mafra, Joaçaba, esses municípios, somar todos eles, você chega a dar 160 mil habitantes, por exemplo. Só Chapecó tem 236 mil. Mais um público flutuante que, devido à indústria do conhecimento,
que é muito diversificada a nossa economia. Isso atrai muitos estudantes e uma diversificação muito grande dos negócios, do comércio, dá oportunidade para muita gente. Então, esse público flutuante é em torno de 20 mil pessoas que convivem aqui, que usam a nossa estrutura, que contribuem, só que tem um detalhe, né? Então, tudo tem um preço para esse crescimento. Às vezes as pessoas reclamam do trânsito, e vamos dar um exemplo prático também, porque eu gosto muito de comparar. Você pega Santa Maria deve ter em torno de 305 mil habitantes, mas com 105 mil veículos. Aqui, com a nossa população, nós chegamos a ter 180 mil veículos, por exemplo. Então, para 236 para 180 mil. Então, tudo isso dá uma dificuldade de crescimento que o município de Rio do Sul, de Santa Catarina, em 90 anos, nós crescemos nos últimos 30. Fomos um pouco mais perto aqui no Rio Grande do Sul, né? Nós temos Erechim, que é uma cidade com a mesma idade de Chapecó, e ela tem, hoje, com 103 anos, 106 mil habitantes. Nós, 236. Por que eu digo isso? Porque esse comparativo? Porque 30 anos atrás, para quem não conhecia Chapecó, ela era o mesmo tamanho e Erechim se destacava em algumas questões econômicas além de Chapecó. E hoje nós temos esse resultado. Então, quando eu falo as administrações públicas, algumas foram melhores, outras piores, claro que quanto mais cresce a cidade, quanto mais atrai. E eu nunca vi alguém dizer que vai para alguma cidade se não tem uma boa expectativa. Então, quem vem para Chapecó é porque tem uma boa expectativa. E eu fui testemunha disso, eu vi muita gente quando foram abrir lá na Sala do Empreendedor, quando foram fazer a sua documentação. E essa experiência que tive de vida me fez crescer muito, né? Crescer muito, inclusive, como ser humano, porque as pessoas discutem muito política, aquelas questões básicas que são muito importantes, que é saúde, educação, infraestrutura, e eu costumo dizer que em administração pública não tem varinha de condão nem dedo luminoso, né? Muito menos dedo luminoso, porque você vê as pessoas, né, não, tem esse problema aqui, tá aqui, esse aqui, tom, eu vou resolver com a varinha, passa a varinha de condão, parece que é a fada madrinha e resolveu tudo. Existe legislação, existe orçamento, existe disposição, existe comprometimento, existe pessoas capacitadas, e aí vem a questão do princípio da eficiência, do artigo 37 da Constituição Federal, que é zelo, presteza, comprometimento, assiduidade. Isso vale desde o estagiário até o prefeito. Isso tudo você aprende com o tempo. E dá para você fazer um grande trabalho. Então, o grande desafio é a redução de custo, do custeio, e a aplicação dos recursos, porque quem entende de administração pública acompanha agora as contribuições e os recursos, vem que diminuiu ao longo de 2020 o recurso do Fundeb para a educação, tem diminuído o ISS, né, principalmente nos setores onde eu trabalhei e ajudei muito, esse setor de turismo, de eventos e negócios. Nós chegamos a aumentar em 18% ao ano o número de eventos que acontecia em Chapecó, trazendo feiras, eventos, simpósios, fóruns, enfim, provocando de todas as maneiras que a cidade fosse contemplada através dessa movimentação econômica. Mas como assim? Por exemplo, os hotéis, os restaurantes, os bares, o comércio, as farmácias, né, o táxi, o Uber, o aeroporto, a agência de viagem. Então, essa corrente, como no plano diretor, a construção civil, quando você dá dados importantes para a construção civil, como foi para Chapecó, essa corrente vai muito além disso, porque não é só o prédio construído, é o cimento, é a louça, a louça para o banheiro, é piso, é a mão de obra, é emprego, é ISS, é IPTU. Então, é uma corrente muito grande que gira a mobília, é o trabalho do corretor de imóveis, é o arquiteto, é o engenheiro. Então, toda essa movimentação e essa corrente faz com que nós tenhamos esse desempenho econômico que Chapecó tem. O que, na verdade, que nós não somos diferentes, não vai ter milagre, no universo de 5.565 municípios. A grande vantagem é que nós temos uma economia diversificada. Nessa proposição de reduzir custos, eu digo e sei como fazer. Como é que vai fazer? Todo mundo tem dizendo, vou reduzir custos, eu vou reduzir cargos comissionados. Então, a proposta é ter 1% dos cargos totais do município. Então, hoje são 6.490 servidores, enfim,
reduziria para 1%, na média 65 pessoas. E essas pessoas seriam os cargos de chefia e os demais seriam chamados, convidados pelo menos, para participar da administração pública com funcionários de carreira. Nesse lado, penso que nós vamos economizar em torno de 42 milhões e poder contribuir. Aí tem a outorga do aeroporto, tem a questão do Parque da IFAP. Você veja bem que o Parque da IFAP é uma estrutura que pouca gente sabe, mas ela foi doada para o município de Chapecó, não muito tempo atrás. Durante muito tempo ela foi explorada, mas não estava no nome do município. E me parece que somente em 2001, 2002 que ela foi transferida, e aí essa área hoje são 211 mil metros quadrados, mais 30% mais 25, 30 mil metros ali, que tem uma área ainda que está sendo incorporada, né, onde tinha, para quem conhece, onde tinha a igreja antiga ali, e então toda essa área pode ser melhor aproveitada. Nós temos um projeto para isso, que é o IFAP 365, parceria público-privada, onde ela possa ser utilizada todos os dias do ano, preservar e aumentar a cidade dos idosos, separar a parte de investimentos para shows e eventos, né, nos pavilhões, que se façam investimentos, porque o município não tem condições financeiras de fazer, principalmente essa pós-pandemia. Nós temos uma estrutura muito grande que pode ser aproveitada, com espaço pet, com um local para as famílias lá, pode ser colocado restaurante, pode ser colocado souvenir, artesanato, para as pessoas que vêm de fora, inclusive Chapecó dá essa oportunidade. A saúde do nosso município, nós temos um programa bem consistente, que eu costumo dizer que é a inovação, saúde na palma da mão. Eu trabalhei e ajudei muito na legislação de inovação para o nosso município, tecnologia e inovação. Ajudamos a construir a lei, participei do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Conselho de Desenvolvimento Territorial, do Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação, do próprio Conselho da Fundesc. Então, toda essa participação me deu uma bagagem importante. E nessa área de tecnologia, a gente tem a saúde na palma da mão, trabalhar com esses setores, de que as pessoas sejam avisadas para o filho fazer a vacina, que não faltem à consulta médica e não deixem de buscar o exame. A população não sabe, mas 25% dos exames que são feitos em Chapecó não são buscados. Então, depois que está impressa a radiografia, lá, a tomografia, se ela não for buscada, ela vai para o lixo e não tem validade nenhuma, é rasgar dinheiro. Muitos por falta de tempo, outras porque precisam de um trabalho de saúde emocional. As pessoas, nessa questão pós-pandemia, aumentou muito o consumo de ansiolítico, de antidepressivo. Isso você vê os idosos, não vamos usar outra palavra, confinados, as crianças confinadas. Como é que vai ser esse retorno pós-pandemia para essa atuação dos professores, a convivência das escolas, toma na mesma garrafa, senta próximo ou não, divide o lanche, se abraça na hora que fizer o gol, na pracinha dá para ficar junto. Então, toda essa volta, essa ressocialização, vai precisar de um trabalho muito grande dos professores e dos alunos. E é isso que nós precisamos entender. Precisamos humanizar mais essa questão da administração pública, não simplesmente achar que tem a varinha de condão, porque eu nunca ouvi falar, e não acredito, que o pai ou uma mãe, um filho, se senta realizado com a obra mais bonita na frente da casa dele, sabendo que tem alguém que está precisando de alguma coisa da saúde, ou não está bem psicologicamente em casa, ou está desempregado. Então, é se incentivar a geração de emprego e renda, achar fórmulas de parcerias para isso, e a outra é a questão da saúde, principalmente a saúde emocional. A gente tem levantamentos que, além desse aumento do consumo, que muitos das consultas que são feitas, as pessoas vão mais para conversar e tirar dúvida. Elas estão com muita dor de cabeça, com muita dor de estômago, se sentindo muito mal, se sentindo cansado, mas é ansiedade. E às vezes o Buscopan se torna um remédio não para passar o do estômago, mas psicologicamente e eu converso com muita gente sobre isso, para passar aquela ansiedade que ele tem. Então, nós temos que tratar isso, nós temos que ter sensibilidade, o poder público tem que ter essa sensibilidade e essa predisposição para cuidar das pessoas nesse sentido. E eu me sinto preparado, né? Exemplo, eu não sou um número como foi na outra eleição, né? Eu não estou aí disputando espaço de foto, de live, de selfie com ninguém,
né? Eu acho um absurdo, com tantos problemas que a gente tem, as pessoas ficarem se preocupando se eu tenho foto com esse, com aquilo. Acho que tem que ter proposta, tem que ter história, tem que ter experiência. Porque nas eleições passadas nós vimos isso. Não tenho nada contra a pessoa do governador Moisés, que foi afastado agora, mas ele era um número. O que ele dizia? Eu sou do Bolsonaro. Não, mas aqui eu vou transformar porque dinheiro. Não, eu sou do Bolsonaro. Não, mas eu sou do Bolsonaro. Eu sou do Bolsonaro. Olha, qual era a proposta? Qual era a experiência? Ele simplesmente era acostumado dentro de um quartel onde todo mundo dizia sim senhor, não senhor. Muito diferente, né, onde tem 10 viaturas, quem sabe, eu não sei quantas, mas não muito mais que isso, e em torno de 200 pessoas só concordando. E teve que participar de um processo onde tem Assembleia Legislativa, tem Ministério Público, tem Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, e você tem que ter habilidade e experiência. Ou seja, não tinha experiência para andar de um bimotor e pegou um desafio de um Boeing, numa tempestade, e deu no que deu. Então, nessa concepção, eu fiz uma avaliação muito clara, muito sincera em relação a isso, e penso que tenho competência e vou ser um bom prefeito para a nossa cidade, junto com o Milton Anaur. E espero que a população tenha sensibilidade nisso, né? Que não é com grito, com foguete, com carreata, com ataque, com discutindo pesquisa, isso não tenho feito uma campanha limpa, com boa vontade, com disposição, com propósito, com comprometimento. Eu não tô nem um pouco preocupado em disputar esses tipos de espaço, dessas vanguardas, até porque eu acho que a população merece respeito, merece mais que isso. Então, eu quero aproveitar a oportunidade, mais uma vez, para pedir o voto para mim, para o Milton Anaur, né, para o 45, para os nossos candidatos a vereadores, agradecer meus amigos, a minha família, que estão conosco nessa caminhada, e podem apostar que o Márcio e o Milton Anaur serão uma dupla de bons administradores para o nosso município. Muito obrigado pela oportunidade.